Aula de História, vamos continuar com o mesmo tema. Falaremos hoje sobre a importância da preservação dos patrimônios. Então, só para a gente relembrar, os patrimônios são os bens, eles podem ser naturais, culturais ou mistos. Então, vamos lá. É amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a memória e as manifestações culturais representadas em todo o mundo por monumentos, sítios históricos e paisagens culturais. Então, nós sabemos que no mundo todo é importante que a gente preserve, né, as manifestações culturais. Por que é importante que a gente preserve tudo isso? Porque faz parte da nossa história. Vamos continuar. Apesar de tentar manter um senso de identidade e continuidade, este patrimônio é particularmente vulnerável, uma vez que está em constante mutação e multiplicação de seus portadores. Então, aqui nós estamos falando dos patrimônios culturais imateriais, né? Então, quando a gente tem um patrimônio material, é mais fácil de se preservar, porque é algo concreto que a gente pega, né? Agora, imaterial é uma dança, é uma festa, e é difícil preservar isso, porque as pessoas estão sempre mudando. Por esta razão, a comunidade internacional adotou a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em 2003. Essa convenção regula o tema do patrimônio cultural imaterial e, assim, complementa a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, que cuida dos bens tangíveis, de modo a contemplar toda a herança cultural da humanidade. Então, assim, criança, essa convenção, para que ela serve, né? Para preservar de uma maneira mais formal esses bens imateriais, tá? Então, para isso que serve essa convenção, para regular o tema do patrimônio cultural e material. Vamos continuar. Trocas e heranças culturais. O termo patrimônio histórico-cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade, que, devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Então, nesse parágrafo, nós vimos a importância, né, de se preservar os patrimônios, porque eles possuem uma riqueza cultural para a humanidade. Continuando, os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio histórico-cultural são os historiadores, historiadores da arte, antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros. O que determina se um bem cultural é ou não patrimônio histórico-cultural são a sua relevância histórica para a formação identitária da cultura de um povo e a importância da preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo. Então, vamos entender esse parágrafo. Olha só, por exemplo, nós somos um povo, o povo brasileiro, que a nossa origem, né, assim, a maior parte, né, vem do povo europeu, do povo africano e do povo indígena. Então, olha só, nós herdamos hábitos, né, dessas três raízes. Então, é importante que a gente saiba que nem todo hábito é um patrimônio, né? Então, às vezes a gente tem um hábito que um determinado povo tem o costume, mas isso nem sempre vai ser um patrimônio. O que determina ser um patrimônio é a relevância histórica. A relevância histórica para a formação da identidade de uma cultura, de um povo, tá? Então, se aquele costume, se aquela dança, se aquela festa faz parte da história de um povo, então ele vai ser o quê? Como se fosse catalogado, né? Por um grupo de profissionais, né? Esses profissionais que nós acabamos de ler aqui no parágrafo anterior, tá? E aí eles vão
catalogar, tá? Vamos estudar, né, para ver se realmente tem uma relevância histórica para definir se será um patrimônio oficial ou não. Continuando, por estarmos diariamente em contato com aqueles bens culturais, nós desenvolvemos certo apreço pela sua preservação, devido ao fato de que esse convívio é fator decisivo para a formação das nossas identidades. Tá? Então, assim, às vezes no nosso dia a dia, a gente tem contato com alguns bens culturais e aquilo é tão importante pra gente, não é verdade? Existem coisas, por exemplo, na nossa família, né? Cada família tem seus hábitos, né? E aquilo às vezes é tão importante para aquela família, mas só diz respeito àquela família, não a história de todo um povo, né? Então não é um patrimônio, pode ser um patrimônio para aquela família, mas não é um patrimônio da humanidade, porque para ser um patrimônio da humanidade tem que ter relevância para um povo. Continuando, importância do patrimônio histórico-cultural. Para pensar na importância do patrimônio histórico-cultural e de sua preservação, basta fazer um exercício de imaginação. Vamos lá. Imagine que você tenha nascido em um local completamente isolado, sem desenvolvimento linguístico, sem alteração do ser humano na paisagem e sem interação com outros seres humanos. Olha só, você nasceu num lugar, está sozinho ali, não tem ninguém, não tem nada. Nesse exercício imaginário, você não seria apresentado a uma cultura, ou seja, é você e você mesmo. Você não aprenderia a falar, pois não existem outros falantes ali. Você provavelmente não alteraria o meio, pois ele não foi alterado antes de você, e não haveria como aprender técnicas que permitem essa mudança. Você não teria cultura. É difícil imaginar isso, pois nós nascemos e crescemos em ambientes culturais. Do mesmo modo, vamos adquirindo e incorporando elementos participantes da cultura. Vamos lá para a próxima página. Em que estamos inseridos para nosso modo de viver, internalizando-os a ponto de tratá-los como quase naturais. O que isso quer dizer, crianças? Quer dizer o seguinte, que às vezes nós temos certos hábitos que é tão natural pra gente, né? E quando vem, por exemplo, um gringo de fora, né? Existem muitos gringos hoje no Brasil que eles fazem piadas ou fazem vídeos falando, meu Deus, como é que isso pra vocês é normal? Meu Deus do céu, isso aqui pra gente é tão anormal. A gente nem percebe porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa cultura, tá? Então vamos lá. Se um bebê brasileiro é levado para o Japão ainda pequeno e criado lá, nos moldes e costumes de lá, ele vai internalizar em si a cultura japonesa. Se um paulistano é levado quando pequeno para uma aldeia indígena e criado como as crianças indígenas, ele desenvolverá uma cultura condizente com a cultura indígena dessa aldeia e não com a seu local de nascimento. Então, mesmo que uma criança nasça aqui no Brasil e é levado lá para o Japão pequenininho, ele vai ser criado com aquela cultura, com aqueles modos. Isso atesta que a cultura molda as nossas personalidades, colocando-nos uma identidade cultural. Do mesmo modo, o brasileiro que foi criado no Japão ou o paulistano que foi criado na tribo indígena, se tiverem noção de sua origem, podem desenvolver algum sentimento de pertencimento à sua cultura original, pois há uma identidade de cada cultura que possibilita o sentimento de valorização. Então vamos supor que eu sou brasileira, nasci aqui e fui levada lá muito pequena para o Japão, enfim, e fui criada lá. E nunca soube disso. Eu vou crescer ali com a cultura japonesa. Se eu souber que eu sou do Brasil, eu vou ainda continuar com os hábitos dos japoneses. Porém, eu vou ter aquele sentimento de querer vir para cá, de querer conhecer minha cultura, onde eu nasci. A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo é manter a identidade desse povo. Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos.
Objetos variados, como itens de vestuário e enfeites, recipientes de uso cotidiano ou religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de caça ou festivos podem fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da memória de um povo. Então, aqui, por exemplo, na nossa cidade, Praia Grande, nós temos pessoas que vieram de vários lugares. Um lugar que todo mundo quer morar na praia um dia, né? Então vem muita gente morar aqui na Praia Grande. E assim, a cada família que vai chegando, vai trazendo um costume. E assim, a nossa cultura vai se adaptando, vai mudando. Quando a gente vai lá no Palácio das Artes, a gente tem a história da Praia Grande. E é muito bom a gente poder conhecer um pouquinho da história do nosso município. Quem ainda não conhece, quando tiver oportunidade, vai no Palácio das Artes, ali do lado do shopping. É só parar o carro no estacionamento, ou ir de ônibus, Uber, de van, do que for. E lá tem várias fotos contando a história do nosso município. Olha só essa palavra, o que é tombamento? Aprendam, isso é muito importante. O tombamento tem o objetivo de preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados, visando a proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos de interesse coletivo para a preservação da memória coletiva. Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais, ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Então, olha só. O que é um tombamento, crianças? Olha só, o tombamento é a preservação dos bens de valor histórico. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. A cidade de Salvador, ela foi tombada pela Unesco. O que significa isso? Que ninguém pode destruir nada que tem nessa cidade. A gente não pode, um engenheiro ir lá falar, não, vamos destruir isso aqui, vamos construir um prédio aqui de 10 andares, vai ficar mais legal. Não, tem que se manter as construções originais. Claro que vai ter o desgaste, isso a gente pode cuidar, mas não pode descaracterizar a cidade ou o elemento, objeto que foi tombado, tá bom? Bom, agora vocês vão responder essas perguntas, tá? Lembrando que vocês têm opções, então leiam devagar, copiem a pergunta e copie a sua resposta, tá? São 5 perguntinhas, preste atenção e vamos lá.